Capítulo 6. Chinon, Poitiers e Tours. Vai, avança ousadamente, que o triunfo irás à frente. Paul Allard. Para a maior parte dos autores, Joana entrou na Touraine por Amboise, seguindo a estrada romana que se alonga pela margem esquerda do Loire. Teria então vindo primeiramente de Gien a Blois pelo Solonier. Saindo de Amboise, teria atravessado o Cher em Saint-Martin-le-Beau, o Indre em Courmayeur e parado em Sainte-Catherine-de-Fierbois, onde havia uma capela consagrada e a uma de suas santas. Segundo a antiga tradição, Carlos Martel, vencedor dos sarracenos, tendo-os exterminado dos bosques bravios, Ferry-Bosque, Fierbois, depusera a espada na ermida, que se erguia em meio desses bosques. Reconstruída em 1375, ela era frequentada pelos cavaleiros e homens d'armas, que para obterem a cura de ferimentos, faziam voto de lá ir, em peregrinação, depositar seus gládios. A certa altura da estrada, fora posto de alcateia, provavelmente pelo pérfido La Tremoille, um troço de soldados pagos para se apoderarem de Joana. Ao enfrentarem, porém, com a enviada de Deus, os bandidos ficaram com que pregados ao solo. Nota do autor. J. Fabre, Processo de Reabilitação, páginas 150 a 151, depoimento de Frei Seguin. Voltando à leitura. Conforme aos depoimentos, idênticos de Pulano e de Nouven-le-Pont, a viagem de Vaucouleurs a Chinon se efetuou em 11 dias. Segue-se daí, diz o padre Boucifoux, que Joana chegou a Chinon a 23 de fevereiro, numa quarta-feira. Nota do autor. Bulletin de la Société Archéologique de Touraine, capítulo 12. Voltando à leitura. Wallon, Quicheret e outros dizem ter sido a 6 de março. Eis aqui a cidade e seus 3 castelos, cujos contornos se confundem numa extensa massa cinzenta de muros ameados, de torres e torreões. Ao entrar em Chinon, a pequena caravana desfilou pelas ruas ladeirentas, margeadas de edificações góticas, com os frontipícios chapeados de ardósias e as quinas ornadas de estatuetas de madeira. Desde logo, às portas das casas, ou nos serões à noite, junto à lareira crepitante, começam a circular de boca em boca maravilhosos contos, em que figura como protagonista a donzela que viera dos confins da Lorena para cumprir as profecias e pôr termo à insolente fortuna dos ingleses. Joana e sua escolta pousaram em casa de uma boa mulher perto do castelo. Nota do autor. J. Fabre, Processo de Condenação, página 150. Voltando à leitura. Sem dúvida, a do gentil homem, Renier de la Barre, cuja viúva ou filha recebeu a Pucella com muita alegria. Nota do autor. M. de Coligny, Chinon et ses Monuments. In 8º, 1898, páginas 35 e 36. Voltando à leitura. Passou aí 2 dias sem conseguir a audiência que pedira. Mais tarde, alojou-se no próprio castelo, na torre de Coudray. Afinal, a tão desejada entrevista lhe foi concedida. Era noite, o flamejar das tochas, o estridular das fanfarras, o aparato da recepção, tudo isso não irá causar-lhe assombro e intimidá-la? Não. Que ela vem de um mundo mais brilhante do que o nosso.
desde tempos remotos, conheceu magnificências ao lado das quais toda aquela encenação é por demais descolorida. Muito para lá de Dom Remy, muito para lá da terra, em épocas que lhe precederam o nascimento, frequentou moradas mais gloriosas do que a corte de França, e disso guardou a intuição. Mais vibrante do que o tilintar das armas e o ressoar das trombetas, é a voz que lhe fala no íntimo, repetindo: vai, filha de Deus, estou contigo. Entre meus leitores, alguns hão de estranhar estes dizeres. É, pois, chegada a ocasião de afirmar, de recordar que o espírito existe anteriormente ao corpo, que antes de seu último nascimento na terra, já ele percorreu dilatados períodos de tempo, habitou muitos lugares, e que, revoltando a este mundo a cada nova encarnação, traz consigo volumosa bagagem de qualidades, faculdades e aptidões reunidas durante o passado obscuro que atravessou. Há em todos nós, nas profundezas da consciência, um amontoado de impressões e de lembranças, constituído no decurso de nossas vidas antecedentes, seja na terra, seja no espaço. Essas lembranças e impressões jazem adormecidas. O espesso manto da carne as abafa e apaga, mas às vezes, sob a ação de algum agente exterior, despertam repentinamente. Chispam, então, as intuições. Ignoradas faculdades reaparecem e nos tornamos, por instantes, um ser diferente do que éramos aos olhos de nossos semelhantes. Nota do autor: Ver Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino, páginas 240 e seguintes. Voltando à leitura, já sem dúvida, haveis de ter observado certas plantas que se balouçam na superfície das águas dormentes dos lagos. Aí tendes uma imagem da alma humana, a flutuar sobre as profunduras sombrias de seu passado, mergulhando as raízes em regiões desconhecidas e longínquas, donde aure a vivificante seiva necessária à formação da flor esplendente que vai desabrochar, crescer, desdobrar-se no campo da vida terrena. Joana foi introduzida num imenso salão do castelo, onde se achavam reunidos 300 fidalgos, cavaleiros e damas da nobreza, ricamente trajados. Que impressão não devera produzir na humilde camponesa aquele espetáculo! De que coragem não precisou para afrontar tantos olhares licenciosos ou inquisitoriais tão numerosa assembleia de cortesãos, que ela percebia-lhe ser hostil? Lá estavam Renaud de Chartres, chanceler da França, arcebispo de Reims, sacerdote de alma empedernida, pérfido e cúpido; La Tremoille, o grande camarista, homem invejoso e dissimulado que dominava o monarca, e em segredo urdia traições com os ingleses; o duro e orgulhoso Raoul de Calgord, mordomo-mor do rei; o marechal Guilhes de Retz, infame feiticeiro, mais conhecido pela alcunha de Barba Azul; e uma infinidade de outros cortesãos titulares, de padres astuciosos e ávidos. Joana sentia em torno de si uma atmosfera de incredulidade e animadversão, tal o meio em que vivia Carlos VII, amolentado pelo abuso dos prazeres, longe do teatro da guerra, entre os favoritos e as amantes. Suspeitoso e tímido, o rei, para experimentá-la, pusera no trono um cortesão,
e se ocultara na multidão dos fidalgos. A donzela, porém, vai direto à sua presença, ajoelha-se e lhe fala por longo tempo em voz baixa. Revela-lhe pensamentos que ele guardava em segredo, as dúvidas que nutria sobre seu próprio nascimento, suas hesitações ocultas, e um raio de confiança e de fé ilumina, diz a crônica, o semblante do monarca. Nota do autor, J. Fabre, Processo de Reabilitação, Testemunho do camarista Guilherme Golfier, título 2, página 286, Pierre Sala, autor dadas, Ardieces des Grandes Rois Intempérieurs, obra publicada em 1516, conhecida porque lhe revelara o camarista Guilherme Golfier, senhor de Boissé, o segredo da entrevista do rei com a Pucella. Tido em grande estima pelo monarca, diz Pierre Sala, Guilherme fora o depositário de suas confidências. Carlos VII descera tanto que não sabia o que fazer e não cogitava senão de salvar a vida, sitiado, como se via, de todos os lados pelos inimigos. Certa manhã, entrou só em seu oratório e numa prece humilde, rogou ao Senhor, no íntimo do coração, sem pronunciar palavra, devotadamente, que se ele, Carlos, fosse o legítimo herdeiro da coroa da França, lhe guardasse o reino, ou, quando não, lhe concedesse a graça de escapar salvo e ganhar a Espanha ou a Escócia. A Pucella diz ainda, Sala, em resumo, tendo tido a revelação dessas coisas nos campos, as repetiu ao Delfim, logo que lhe falou, animando-o e afirmando-lhe da parte de Deus que ele era verdadeiramente filho do rei e herdeiro da coroa da França. Ver os manuscritos da Biblioteca Nacional, Suplementos Franceses, número 191. J. Quicheret cita em duas outras versões, inteiramente acordes. Aparece no processo do título 4, páginas 257, 272 e 279. Ver também a importantíssima carta de Alain Chartier, que aparece no processo título 5, página 133. Voltando. Os que presenciavam a cena compreenderam, tomados de espanto, que um fenômeno extraordinário acabava de operar-se. Entretanto, ninguém houve que pudesse crer achar-se a sorte do mais altivo reino da cristandade confiada a tais mãos, nem que ao braço débil de uma pobre aldeã estivesse reservado o desempenho de uma tarefa que malograra os conselhos dos mais avisados e a coragem dos mais fortes. Contudo, Joana ainda teve que suportar muitas humilhações e sofrer exame feito por matronas para a verificação de sua pureza. Em Poitiers, onde a mandaram, comparece diante de uma comissão de inquérito composta de uma vintena de teólogos, 2 dos quais bispos, os de Poitiers e os de Maguelone. Era um belo espetáculo, diz Alain Chartier, escrevendo sobre a impressão da cena, vê-la disputar, ela, mulher, contra os homens, ignorante, contra os doutores, só, contra tantos adversários. Todas as suas réplicas denotam grande vivacidade de espírito e são sempre de surpreendente oportunidade. A cada momento lhe irrompem dos lábios ditos chistosos, tão imprevistos quanto originais, que arrasam as lastimosas objeções de seus examinadores. Os autos dos interrogatórios de Poitiers foram destruídos. Alguns historiadores responsabilizam por essa destruição os agentes da coroa da França, que se mostraram tão ingratos e indiferentes para com a Pucella durante seu longo cativeiro. Não nos resta mais do que um resumo das conclusões a que chegaram os doutores, chamados a emitir opinião acerca de Joana. Nela
não se encontra maldade alguma, dizem eles, e sim tudo o que é bom: humildade, virgindade, devoção, honestidade e simpleza. Nota do autor: manuscrito 7301 da Biblioteca Nacional, J. Fabre, Processo de Reabilitação, título 1, página 170. Voltando à leitura. Possuímos, além disso, os testemunhos do processo de reabilitação. Frei Seguin, da Ordem dos Dominicanos, exprimia-se assim, com muita bonomia e simplicidade. Eu que vos falo, perguntei a Joana de que idioma se servia a voz que lhe falava. De um melhor do que o vosso, respondeu-me. E com efeito, eu falo limosino. Interrogando-a de novo, disse-lhe: crês em Deus? Sim, melhor do que vós, foi a resposta que me deu. Outro dos juízes de Poitiers, Guilherme Armeri, lhe objetava: dizes que Deus te prometeu a vitória e pede soldados. Para que soldados, se a vitória está garantida? Os soldados batalharão em nome de Deus, replicou Joana, e Deus dará a vitória. Quando lhe pedem que mostre os sinais de ser verdade o que diz, isto é, quando lhe pedem milagres, ela observa: não vim a Poitiers para dar sinais de coisa alguma. Levai-me, porém, a Orleans, e vos mostrarei os sinais de que sou enviada. Nota do autor: Id bid depoimento de Frei Seguin, Processo de Reabilitação, título 1, página 152, Id bid, título 1, página 153. Voltando à leitura. Pela segunda vez, obrigam-na a sujeitar-se a ser examinada por um conselho de matronas, a que a rainha da Cilícia preside, para lhe verificarem a virgindade. Depois de sair triunfante de todas essas provações, ainda foi forçada a esperar mais de um mês para marchar contra os ingleses. Só quando a situação de Orleans se torna desesperadora é que Dunois consegue que a enviem como último recurso à frente de um comboio de víveres. Joana veio primeiramente a Tours para mandar fazer sua armadura e seu estandarte. Reinava aí viva agitação, entregue os habitantes a ativos trabalhos de defesa. A 14 de outubro de 1428, o Marechal de Calcourt, bailio de Orleans e mordomo-mor do rei, os avisara de que os ingleses haviam posto cerco a Orleans e que tencionavam em seguida marchar sobre Túnores. A cidade se aprestava para residir. Por toda a parte, pedreiros, obreiros de toda espécie, trabalhadores braçais, porfiavam numa atividade febril. Trabalhava-se com ardor em levantar baluartes, cavar e alargar fossos, reparar e aparelhar as pontes. Nas torres e trincheiras construíam-se guaritas de madeira para as atalaias. Abriam-se canhoneiras nas muralhas de circunvalação. Bombardas e colubrinas, balas de pedra, pólvora, tudo que compunha a artilharia da época estava sendo armazenado. O inimigo podia vir, saberiam responder-lhe. A antiga cidade dos Túnoros gozava então de grande importância. Chamavam-lhe a Segunda Roma, por causa de seu numeroso igrejário, de seus mosteiros e, sobretudo, por causa da romaria a São Martinho, para o qual vinham peregrinos de todos os pontos da cristandade. A fim de fazermos ideia de sua situação ao tempo de Joana d'Arc, subamos pelo pensamento a uma das torres da Colegiada de São Martinho, a de Carlos Magno, por exemplo, conservada até hoje e que encerra o túmulo de Luitgard, esposa daquele rei, circunstância que lhe deu o nome. Vista de relance, ela nos apresentará mais ou menos aspecto idêntico ao que ofereciam todas as grandes cidades francesas da Idade Média, razão por que convém demoremos um pouco a inspeção.
cintavam-na 4 linhas contínuas de muralhas e de torres. No interior desse perímetro, um labirinto de ruas estreitas e praças apertadas, ao longo das quais se enfileiravam casas de frontões ogivais e coberturas, denticuladas com os pavimentos inclinados uns sobre os outros, as portas guarnecidas de estatuetas, vigas esculpidas, altas trapeiras e vidros de cores variadas. Completando tão pitoresco conjunto, grandes divisas de ferro, recortadas pelas mais extravagantes formas, substituem os números das casas, balançando ao vento. Umas têm sentido histórico ou heráldico, o de outras é emblemático, comemorativo ou religioso. Eis aqui, por exemplo, alguma das Grand Rue, ao unicórnio, à pega, aos padrenossos de ouro, ao asno vigilante, da Praça de San Martín, ao macaco pregador, à coruja, e da Rua de la Rôtisserie, às 3 tartarugas, etc. Do ponto elevado em que nos achamos, observai a floresta de lanternins agudos, de campanários, de muros, donde emergem os 3 corpos da catedral, que já tem a nave principal mais ou menos acabada, porém, cujas torres são altas apenas de 10 ou 20 metros. A abadia de São Juliano e a mole imponente da colegiada de São Martinho, da qual hoje 2 torres somente restam. A nossos pés, a cidade inteira com suas 50 igrejas ou capelas, seus 8 grandes claustros, cercados de muros, suas numerosas hospedarias e habitações nobres, verdadeira brenha de flechas, de agulhas, de pontas de minaretes, de torrinhas em forma de fusos, de compridas chaminés góticas. Embaixo, o dédalo das ruas que se cortam e entrecruzam, e as encruzilhadas atravancadas de gente e de cavalos. Prestai atenção ao sussurro e ao rumor que sobem até onde estamos. Escutai o retinir de todos os sinos a darem as horas. Imaginai, luzindo sobre este panorama, um límpido raio de sol. Contemplai os reflexos cambiantes do rio. Ao longe, as colinas cobertas de vinhedos, as florestas que ocupam os 2 planaltos, especialmente ao sul, e cujos maciços profundos formam um grandioso quadro à cidade que se estende pelo recôncavo do vale. Reconsiderai tudo isso e fareis ideia do que era Turonis no dia em que Joana d'Arc lá chegou, acompanhada de sua casa militar. Nota do autor. Compunha-se esta de João d'Aulon, seu escudeiro, dos 2 cavaleiros que lhe vinham na companhia deste Vaucouleurs, de 2 pajens e de seus irmãos, João e Pedro d'Arc, que se lhe reuniram. Voltando à leitura. Conforme ao depoimento de seu pajem Luís de Contes, no processo, ela se hospedou na casa de uma senhora chamada Lapau. Segundo o testemunho de seu capelão, João Pasquerel, foi o burguês João do Puy quem lhe deu agasalho. Essas contradições são apenas aparentes. Com efeito, o nobre turonense Gerrand do Puy era casado com Eleonora de Paul, e o povo, sempre avisado às corruptelas, deformou este último nome. E Holanda, rainha de Aragão e da Sicília, dera Eleonora por dama de honra a sua filha Maria d'Anjou, rainha da França. Ela era angevina
diz de Belcourt em sua História de Charles VII. E provavelmente fora educada com a jovem princesa. Tendo-lhes a rainha Yolanda pedido hospedagem para a estrangeira que tomara sob sua proteção João do Puy, conselheiro do rei e Almotacel, e sua esposa a acolheram. O prédio em que habitavam ficava perto da igreja de Saint-Pierre-le-Poulier, e muitos arqueólogos julgam reconhecê-la na casa chamada de Tristão. Nota do autor. Outros arqueólogos são de parecer que a casa atual, na rua Brissonnet, data apenas do reinado de Carlos VIII e que foi construída no mesmo local em que habitou a Pucella. Foi em Turonis em que, na qualidade de capelão, entrou para o serviço de Joana Frei Pasquerel, então leitor do convento dos agostinhos daquela cidade. Nota do autor. No mês de outubro de 1905, depois das importantes reformas feitas nas disposições internas do imóvel situado à rua des Halles, número 47, nasceu a convicção de que nesse lugar existira, como parte do convento dos religiosos agostinhos, a capela de Joana d'Arc, onde ela gostava de ir orar. Luz de Saint-Gildas, Torrent Républicain, 20 de outubro de 1905. Voltando à leitura. O qual a acompanhará fielmente até ser presa em Compiègne, um ano depois. Também foi em Turonis que a intrépida menina recebeu seu equipamento militar, a espada e a bandeira. Seguindo suas indicações, um armeiro da cidade foi procurar a espada que Carlos Martel depositara em Santa Catarina de Ferbois. Estava enterrada atrás do altar, e ninguém no mundo sabia que se achava ali. Para a heroína, essa espada sairá da poeira dos séculos e novamente expulsará o estrangeiro. Outro armeiro de Turonis lhe fabricou um arnês de rutilante alvura. Nota do autor. De acordo com as contas de Aymon Renier, Tesoureiro das Guerras, publicadas por Quicheré, Processo de Joana d'Arc, capítulo 5, página 158, foram pagas ao mestre armeiro, por um arnês completo para a dita Pucella, 100 libras tornesas, cerca de 690 fracos em moeda corrente. Voltando à leitura. Obedecendo às instruções de suas vozes, Joana mandou fazer por um artista turonense uma bandeira branca, que serviria de estandarte e seria o emblema em torno do qual se reuniriam as tropas dispersas. Ornavam-na franjas de seda e continha, além da imagem de Deus abençoando as flores de lis, a divisa Jesus Maria. Nota do autor. Nos mesmos registros do Tesoureiro das Guerras se lê a seguinte nota: pago a Reins Povoar, pintor, residente em Tours, por haver pintado e pregado estofos para um grande estandarte e um pequeno destinado a Pucella, 25 libras tornesas. Voltando à leitura. A heroína jamais separava a causa da França dessa outra, mais alta, a inspiração divina, donde lhe decorria a missão. A 25 de abril de 1429, partiu de Tournes para Blois, onde a esperavam os chefes militares e o grosso do exército. 12 dias depois, data de imperecível memória, ganhava a batalha das Tourelles e forçava o inimigo a levantar o cerco de Orleans. Quando deixou Tournes, a população inteira se premia nas ruas para vê-la passar e aclamá-la.
Envergando a armadura toda branca que cintilava ao sol da manhã, ela, garbosa, fazia caracolar o belo cavalo de guerra que montava. Empunhando a bandeira, trazendo à cinta a espada de Ferboá. Avançava radiante de esperança e de fé. Dir-se-ia o anjo dos combates, como celeste mensageiro.